Você acha que sai pelas portas dos fundos? Eu acho que a saída é muito, muito desgostosa. Lembrou uma série de grandes ídolos do Corinthians que tiveram problemas na saída. O Rivelino acho que é o mais famoso, mas o Tevez teve carro chutado, né? Edilson, o Marcelinho teve problema. Uma série de jogadores nacionais, Neto, jogadores que deveriam ter sido mais honrados no momento da despedida, né? Salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E seguinte, o goleiro Cássio tá se despedindo da equipe do Corinthians, né? Onde ele é ídolo aí, né? Desde 2012 tá lá como goleiro titular da equipe corintiana. E mano, o cara fez história, isso é inegável, né? Mas ele tá indo pra equipe do Cruzeiro, né? E vamos ver aqui hoje que quem tá achando que dessa saída dele, né? Dessa saída aqui, que hoje é o último dia do goleiro Cássio lá na equipe do Corinthians, logo ele vai se apresentar no Cruzeiro, né? Ainda não é oficialmente, né? Não saiu publicado pelo Corinthians nem pelo Cruzeiro a oficialização da contratação. Mas, mano, cravaram aqui, já rescindiu o contrato, beleza? E é só questão de tempo aí dele tá chegando no Cruzeiro. Mas enfim, vamos ver o que a imprensa aqui achou sobre essa contratação da equipe do Cruzeiro aí, do ídolo corintiano. Realmente, vamos agora, me sinto indesejado nesse local, meu. Vamos com a Lili Nascimento, que está como lá diz você. no CT Joaquim Grava, né? Ela tem informações a respeito do Cássio, o fim de uma era, e essa pergunta tá rodando muito, né, na cabeça do torcedor corintiano. Informações do Cruzeiro também? E porque acaba chegando para falar então, também Cássio, do Cruzeiro. Corinthians e Cruzeiro, não só Exato. Cássio. E a Lili Nascimento, que aí é o combo certinho pra gente falar desse tema. Lili, boa tarde, tá tudo bem? Hoje vai ser aquele dia de trabalhar intensamente, todos são, mas hoje é aquele dia que você fica, né, apurando bastante coisa e imagino como é que foi amanhã, tudo bem? Tudo bem, Edu? Beijo pra você, aos amigos do F90, ao fã de esportes. É hoje que eu só chego amanhã, porque vai até tarde, viu? Com certeza, apurando e apurando, que eu já posso passar e confirmar para vocês, né? Porque a gente não para de trabalhar nunca, quando ainda uma notícia desse tamanho, do tamanho do Cássio, é que já foi assinada a rescisão contratual, já tá tudo certinho. O Cássio tá aqui no CT Joaquim Grava. Hoje pela manhã o elenco treinou, mas ele não foi a campo para treinar, tá? Aqui o clima é de despedida, falando com funcionários, né? Mais de 12 anos, ele aqui não poderia ser diferente. Eu até conversei com uma pessoa, uma fonte minha aqui do CT Joaquim Grava, que disse que uns 2, 3 dias antes do jogo ali contra o Argentinos Júnior, já havia essa possibilidade da saída dele, e ele tem muita proximidade com o pessoal da rouparia aqui, então chegou a falar, ó, se vocês quiserem ficar com alguma coisa do meu quarto, né? Algum quadro, enfim, alguma lembrança, porque ele vai deixar o clube, então o pessoal já está há alguns dias com aquele sentimento de despedida. Inclusive tem torcedores aqui na frente, eu fui lá falar com eles agora há pouco, tá, sabe, um clima ruim assim, ninguém consegue acreditar que o Cássio vai embora da forma que ele está saindo, né? O pessoal diz que aqui ele merecia algo melhor e que ele ainda pode render muito dentro de campo, por isso que o torcedor não está entendendo essa saída repentina. O que vai acontecer agora? Na quarta-feira foi a última tentativa do Corinthians de segurá-lo. Ele disse que não, que queria sair. Ontem sentaram para conversar sobre a rescisão contratual. O contrato dele vai até dezembro. A partir do meio dessa temporada ele poderia sair de graça, né, sem o valor da multa. A multa é de 100 milhões de reais. O Corinthians também não quis dificultar a saída dele, porque era uma vontade do jogador. Então a gente só está aguardando para confirmar como é que ficou essa questão de valores, tá? Se o Corinthians vai ficar com alguma parte de multa ou abriu mão dessa multa, porque o Corinthians já há algum tempo deve dinheiro para o Cássio. O Cássio sempre foi muito respeitoso, nunca falou publicamente sobre isso, né? Sobre os direitos de imagem aí que o Corinthians deve para ele. Acertou nessa temporada com toda a delegação, mas ainda tem de alguns anos anteriores aí, bate um pouco mais de 6 milhões de reais. Então a gente aguarda só para ver como é que foi essa decisão. Próximo passo, Edu. Corinthians quer fazer uma despedida. Não será à altura do Cássio, porque a imaginação aqui da diretoria, do pessoal do marketing, é que no domingo contra o Botafogo faria alguma coisa na Neoquímica Arena lotada ali de despedida para ele. Não teremos mais o jogo, né? A CBF adiou. O próximo jogo do Corinthians é pela Copa do Brasil na quarta-feira contra o América de Natal. Um pouco mais difícil que se estenda para lá essa despedida. Portanto, entre sábado e domingo, aqui no CT Joaquim Grava, o Corinthians pode aí organizar uma coletiva de imprensa para o Cássio se despedir, falar também, né? Na última zona mista ele disse que falaria no momento certo. Quem sabe aí esse momento certo chegou. Chegou a hora do adeus ao ídolo Cássio. E é claro que os cruzeirenses, os mineiros estão ali de braços abertos para recebê-lo, Edu.
Ô Lili, até uma curiosidade e a questão até do ambiente, você falou sobre, eu conversei com alguns torcedores, eles estão desanimados e tal, mas como é que é a conversa com o torcedor em relação a este cenário? Tem muita gente dizendo que a diretoria falhou, tem gente dizendo que o Cássio poderia ficar até o final do ano. O que você conversou com a torcida aí? Olha, Edu, são sentimentos bem divididos, tá? Ninguém da torcida que eu conversei aqui coloca a culpa no Cássio pela saída, tá? Pelo contrário, inclusive eu falei com um torcedor que estava bem revoltado aqui, falando muito de diretoria, que a diretoria não foi capaz de segurar um ídolo que desde o início do ano vem sendo saco de pancadas, vidraça, só ele aparece para dar entrevistas quando muitas vezes a diretoria deveria aparecer. Isso palavras de um torcedor e a torcida dizendo que se despede hoje com lágrimas nos olhos, mas vai vir cobrar aqui, a depender do que aconteça com o Corinthians pro restante da temporada. Se a gente for lembrar, ok, Carlos Miguel, bom goleiro, né? Cada vez mais vai se adaptando como titular. Aí se você olha pro banco, tem o Donelli que muitas vezes era cortado do banco de reservas, então foi pouco aproveitado, acho que tem uns 10 jogos pelo profissional. Também tem o Felipe Longo, que aí desce para jogar pro Sub-20, ele tem 19 anos, e tem o Cadu, que também nunca jogou pelo profissional. Então o torcedor está preocupado e está culpando em partes aí a diretoria por essa saída, da forma que a saída vai acontecer e principalmente por pensar que em breve o Corinthians vai encarar o Cruzeiro e vai ver o Cássio do outro lado, né? Que é uma situação aí que o torcedor falou que vai estranhar muito, vai ser difícil de acostumar. E até pode ser em Copa Sul-Americana, né? Em mata-mata, em decisões aí pela frente. Realmente é uma situação bem interessante. E o Cássio, obviamente, vai se pronunciar, como ele disse, no momento exato. Eu pensei até que seria depois do jogo, mas não aconteceu. Então agora essa situação da saída do Cássio do Corinthians. Lili, bom trabalho para você, para a Liz, que também está trabalhando junto com a mamãe, que trabalha junto, né? Aí a duplinha fera, elas vão acompanhar aí o Lili dia Gestação, não é Lili Cássio. Nascimento, não. Não, como é que é o nome dela? Lili Gestação. Lili Nascimento só daqui a alguns meses. Isso. E qualquer novidade pode voltar com a gente. Em setembro você vai mudar, né, Elton? Vou mudar. Qualquer novidade Olha aparece. só, Vai voltar a você chamar sabe de que Lili o mundo tá Nascimento. doente. E Valeu. cada vez mais Obrigado, pessoas viu? precisam de ajuda. 17 de maio de Beijo, 2024. gente. Tchau. Valeu. Isso. 17 de maio de 2024. Essa data pode ficar marcada, realmente, a tendência é essa, com a saída do Cássio Rodrigo Bueno. E aí? Cara, é que ele eu sai? não tô acreditando. Sério? Eu não tô acreditando. Tem notícias... eu já dei boa tarde pra todo mundo, né? Já passei essa parte, boa tarde, fã de esporte. Tem notícias assim, que você, uma hora, você imagina, né? Que aquilo pode acontecer, no futuro isso vai acontecer, porque a carreira do jogador acaba, né? Tem aquela frase famosa, né? Vocês têm mais memória? Quem que falou que o jogador tem duas mortes, Falcão. né? Falcão, né? Quando ele encerra... O Cássio sair do Corinthians, eu só imaginava um jeito, que é fazendo a última partida, um jogo com a fiel presente, Encerrando homenagem, placa, fogos, fumaça, entendeu? Sinalizador, carreata, tudo, entendeu? Eu nunca imaginei, sério, que o Cássio fosse sair desse jeito. Ele tá saindo, eu não vou dizer, eu não sei direito ali qual que é a porta, para falar que é a porta dos fundos, né? Mas tem Você acha que sai pelas portas dos fundos? Eu acho que a saída é muito, muito desgostosa. E a gente teve aqui com o professor Sassunzelt, que é um historiador, sobretudo do futebol, mas sobretudo do Corinthians, e lembrou uma série de grandes ídolos do Corinthians que tiveram problemas na saída. O Rivelino, acho que é o mais famoso, sim, mas o Tevez teve carro chutado, né? Edilson, o Marcelinho teve problema, uma série de jogadores nacionais, Neto, jogadores que deveriam ter sido mais honrados no momento da despedida, né? Então, assim, o Cássio, muita gente, especialmente os menores, coloca ele como o maior jogador, o mais importante jogador da história do clube, o cara que foi fundamental. Eu não estou entre os mais novos, mas estou entre os que dizem isso. Sim. Então, o cara que foi fundamental para a Libertadores. É que hoje a gente já está em 2000, são 12 anos, né, da Libertadores do Corinthians. Mas quem viveu aqui em São Paulo, sobretudo, a grande piada era o Corinthians não tem Libertadores, sabe? Aquilo atormentava o corintiano, gerações e gerações de corintianos eram sacaneados, que não tinham passaporte. O Cássio, quando ele é fundamental para a coisa da Libertadores, ele muda a história do clube. E ali ele já cresce, vira um tamanho... Só o que ele fez em 2012. Esquece o resto, os últimos anos, que até ano passado ele estava salvando o Corinthians em pênalti, e o que ele pegou na final do Mundial também. No Mundial, então, mas só o que ele fez em 2012... já o colocaria ali, sei lá, top 5, top 3 da história do clube, que é
gigantesca, cheia de ídolos. Então esse cara sai... tem figuras, você comparou com o Marcos no Palmeiras, com o Rogério Ceni no São Paulo. Você olha o Rogério Ceni, você vê o escudo São Paulo. Ele, o técnico do Bahia, tal, não sei o quê. E vira e mexe alguma coisa, alguma questão, alguma estatística, efeméride, sei lá o quê, vai respingar Rogério Ceni em São Paulo. Não tem como você desassociar essas figuras. Marcos e Palmeiras é a mesma coisa. As pessoas, todo mundo adora o Marcão, né? Não só palmeirense. Mas você olha pro Marcos e você lembra da Palmeiras, entendeu? E o Cássio é assim, cara. Ele é a cara do Corinthians. Você acha que não arranha essa imagem dele, da saída antes Não. da... Você acha que não? Não. Com rescisão, com saída? Eu discordo do Bubu sobre a porta. Eu acho que aí é uma questão, assim, eu não vou citar qual, mas, por exemplo, já vi jogador histórico muito grande que não gostava de ter um reserva para competir com ele a partir de um certo momento na carreira, porque podia acontecer o que está acontecendo com o Cássio. O Cássio tem um goleiro muito promissor na reserva, não está no melhor momento. Tecnicamente, a troca até agora, não sei como vai ser Depois. no longo prazo, se justificou. Né? O Carlos Miguel tem jogado melhor do que o Cássio vinha atuando. Eu acho que o clube é a prioridade. Tem uma coisa que é muito cruel e pertence à vida, como outras coisas boas e outras cruéis. A gente está vivendo uma delas agora, sabe muito bem disso, pertence à vida, é que o jogador não sabe quando o físico não vai mais responder ao que ele precisa para manter o seu nível de futebol. Né? E aí estou falando desde os treinamentos até o desempenho em campo. Eu não sei se a questão do Cássio é essa. Se é uma questão física, eu sei que não é uma questão de empenho, não é uma questão de falta de dedicação. Quer dizer, não tem nada de criticar, nenhuma crítica a fazer para o Cássio, mas eu entendo a troca pelo desempenho. E eu entendo o Cássio, porque segundo o que a Lili disse, era um desejo do jogador sair. Tanto que ela trouxe informação sobre a dívida que o Corinthians tem com o atleta, o valor da rescisão, o Corinthians não vai provavelmente cobrar esse valor de rescisão, deve ter algum acordo ali, porque se a prioridade do Cássio for jogar, ao invés de disputar posição no Corinthians, onde é o clube em que ele ficará a vida inteira marcado positivamente, eu entendo a saída. Eu acho que o ponto é esse. Então, eu sempre tento me colocar no lugar dos personagens que eu falo, não trato os personagens como se fossem de ficção, os seres humanos. Uma hora a carreira vai acabar. O cara, aí você pensa em tudo, o vestiário, o dia a dia, o cara subindo as escadas para o campo, olhando uma arquibancada, competindo, todas as sensações. Talvez para o Cássio, olhando o nível do Carlos Miguel, ele teria que abrir mão disso muito no tempo que tem de carreira pela frente para continuar no Corinthians. E ele tem o direito de não querer. Esse desejo não arranha a imagem dele. Com todo respeito, eu até entenderia se profissionalmente, por dinheiro, ele trocasse por... Ele não está trocando o clube por dinheiro. Eu não acredito que o Cássio se sinta hoje menos goleiro inferior ao Carlos Miguel. Não acho que é uma questão física. Então? Ele tem questão mental, que ele chegou a falar, apontou para, né, tô fazendo um terapeuta. Ele entende que ele precisa jogar. Então, mas assim... Até pela idade dele, 36 anos. Eu não vou falar, não aceito, não admito, né? Não sou eu que decido lá no Corinthians, não decido nem na minha casa, eu decido coisa, quanto mais num clube de futebol. Mas o que acontece é o seguinte, ele poderia... Esperar até o final do ano? Talvez engolir sapos. O Rogério Ceni chegou a engolir sapo no São Paulo, lembra? Na época que ele foi afastado, Paulo Amaral. Esse que é o ponto, que a Marcão fala cansou isso. de chutar no vácuo ali. Mas não tinha o tamanho, era começo de carreira do bem, Rogério, mas, etc. assim, Eu concordo. o Marcão, A torcida tá falando isso aí. O Marcão no Palmeiras, você viu um monte de chutar o balde. Chute no vácuo contra o Vitória, lembra? Aquele 7-2. Ele tava naquela coletiva, entrevista dele, Mas o Palmeiras foi goleado com o Coritiba. Mas ele continuou ali, momento. Palmeiras foi goleado em Curitiba. Nem tudo foi Discordo de fogo. você em um ponto. Eu acho que o Cássio já vem engolindo muitos sapos no Corinthians. Então, pra mim é uma coisa muito política. Eu acho, isso é feeling. Corinthians, depois de muitos anos, mais de uma década, ele teve um tipo de gestão e o Cássio fez parte de todas as administrações anteriores, que era um grupo muito consolidado ali e tal. Houve uma ruptura absurda no comando do Corinthians. Então, ele começou a limpar. Sai Gil, o Fábio Santos se aposenta, Renato Augusto sai, o Fagner já está sendo Juliano. meio que escanteado, sai Juliano. O Cássio se sentiu muito sozinho, para mim. Então, assim, ele não tem afinidade com a direção hoje.
Então ele é um cara que acho que ele sabe. Isso tem lógica. Mas eu acho que foi Mas, confortável. dona, E aí, assim, eu não quero mais trabalhar pra esses caras, o assim, Bubu sabe? falou, Só que- mas Só que se ele tem isso- uma treta, ó, é uma isso. diferença, divergência, sei lá o quê, falta de afinidade com a atual direção, mas ele tem uma história com o Corinthians. Mas, Bubu, com esse uma ligação ponto- histórica com a Perfeito. Fiel. E esse ele ponto- poderia relevar isso aí e falar, isso. vou continuar aqui. Aliás, esse é o ponto que o torcedor corintiano fala, o cara que vai lá falar do Cássio, pô, ele podia esperar até o final do ano, o contrato dele acaba no final do ano. Por que ele optou Sabe pela que- rescisão? sabe que você tá me- Sabe por quê, Biner? Eu ouvi de um corintiano o seguinte, pô, é porque ele foi pra reserva que ele pediu, se ele fosse titular, ele sairia. Sabe o que eu acho? Entendeu? Sabe, Esse que é o eu ponto acho que de vocês, discussão. acho que vocês são, às vezes, tão cruéis como a vida pra fazer. Vai exigir mais do cara que tá ali toda Não, hora não na cara pra exigir. bater, Isso que eu não- etc. eu tô falando o cara é só do obrigado cara- não, a engolir ele- sapo, não sei o se quê. ele poderia É a vida ficar. dele. Eu É a sei. vida É a dele. vida dele. É a Ele vida quer jogar dele, bola. Ele tem jeito de fazer assim. É só que- justo. Só que eu tenho... Ele não tá indo pro Palmeiras, não tá indo pro Eu São sei, Paulo, mas não tá eu- trocando eu- por Ele tá Isso. falando na questão da imagem. De, A gente tá falando da relação imagem. dele com o Corinthians arranha, transcendeu uma relação profissional. Ele é maioria, virou um símbolo. Vai continuar sendo. Vai continuar sendo. Mas acho que ele poderia, né, em nome desse amor, dessa união, essa comunhão que teve entre os corintianos, a instituição e o goleiro, o profissional Cássio, e a pessoa Cássio, os corintianos adoram ele e tal, eu acho que isso deveria continuar. O Cláudio Não- Cássio não- será eternamente endeusado no Corinthians. Com razão, com justiça. Indo pro Cruzeiro ou não, ele será eternamente... Ele já conquistou isso não será tirado dele. A única chance de tirar isso dele é se ele fizer uma loucura, depois a gente vai falar, vai achar a camisa do Palmeiras, o que não vai acontecer, parece numa foto, esse tipo de coisa, assim, ou do São Paulo. Tipo, não vai acontecer. Só se a gente Não falar vai acontecer. Outros grandes ídolos do Corinthians que jogaram em outros grandes clubes do futebol brasileiro. O Marcelinho Carioca, por exemplo, jogou no Vasco. Só para dar um exemplo, né? Rodou Mas um é o pouco mais. grande No lance. tempo em que o respeito à camisa Mas era sabe mais qual é o valor- lance, Bonão? Eu vou voltar a repetir, porque se você fizer... Aliás, você que está em casa, mande seu vídeo. Exigido do que hoje. Porque a gente vai colocar hoje, ao longo da semana que vem também, porque esse assunto vai continuar. Mande o seu vídeo para este número aqui, que é o 961959108. Nós perdemos o nosso... Tem o cantador de bingo, o cantador de número, que é o Zé Elias. O cantador oficial de bingo e de número é o Zé Elias. Mas ele está viajando. Então o número é esse aqui, ó. 961959108. Você opina, você acha que o Cássio arranha um pouco a imagem, poderia ter esperado até o final do ano, ou na tua opinião, ele tem o direito de ir pela história, pelos serviços prestados, e eu acho que cada um vai, eu acho que os dois lados têm a questão. Não tô nem entrando no prazo do contrato, hein? É, outra então. discussão. Isso, mas cada um tem, é isso, cada um tem, mas aí, Donan, é o ponto que o Bubu Você daria um contrato jogou de a 3 anos pimenta pro Cássio? aqui, mas é interessante de ver. Pimenta é com o Elton, o Elton é muito pimenta lá. A diretoria Também. do Corinthians lidou com o Cássio. Será que ele não sai magoado? Porque também, Claro, será que quantidades lidaram bem? agressivas Mas de isso está pimenta. muito claro. Na tua opinião? Eu acho que se a gente acompanhar o que é o Cássio no Corinthians e pegar o recorte recente, a gente está vendo um jogador que está desgastado porque ele foi exposto de maneira covarde e de maneira cruel pela gestão do clube. Nada funcionava internamente no clube, politicamente fervendo, dentro de campo uma queda, desorganização, e quem sempre dava a cara para bater era o Cássio. Mas qual jogador tinha que falar depois dos jogos? Não, mas ele tá falando O Cássio. Sim, mas acho que isso acabou uma exposição muito grande e E a algumas diretoria não oportunidades abraçou ele ele, era o pô. símbolo, não deveria ser. Mas aí nós vamos dividir responsabilidade. Eu vou colocar o dedo numa Mas ferida calma aqui. que daqui a pouco eu perguntar pro Bem Elton uma coisa desagradável. aqui. Mas vamos lá. Eu sei que eu vou ser mais Sim, uma sim, vez ovacionado com xingamentos na rede social. A parte, Já deixa eu pegar o celular a aqui pra parte mandar uma da mensagem pra ele, torcida né? que xingou o Cássio, divida com eles a responsabilidade. Você acha que a torcida também tem culpa da A saída do parte Cássio? da torcida Parte da que torcida. xingava o Cássio quando o time perdia jogos, quando eventualmente No ele estádio tinha... isso não aconteceu. Ele tinha no estádio não. Ele Mas nas tinha- redes só sociais esse. e tal. Ele tinha uma falha. Quando o Cássio se diz pressionado, é porque ele está pressionado pela diretoria, porque o time não conseguia jogar e porque parecia que estourava tudo nele. Eu posso Quem falar? fazia estourar nele? Até que ponto Eu concordo com você sobre a a rede diretoria, social tá? vai ser parâmetro também? Porque é um mundo completamente diferente. Eu sei disso. A torcida que vai pro estádio, que vai lá apoiar, E outra coisa... mas que a gente vê na rede E outra social, coisa, que é um ambiente muito tóxico. E eu entendo perfeitamente que o torcedor extravasa a emoção na hora da raiva. Eu entendo perfeitamente. Só estou falando que isso, obviamente, desagradou o goleiro. Só isso. O que eu quero Eu tô dizer... falando que nem que o cara tá errado. Sim. Tô falando que isso desagradou o goleiro. Só para ouvir também o Elton, porque ele está calado, ele está observando. E esse que Refletindo. é o lance. A reflexão Isso dá um medo traz danado, né? aquela Eu também tenho medo coisa que é disso. importante O pra que gente. vem aí agora, meu Vem Deus? a bomba no Elton, porque ele está aqui refletindo, alguma coisa ele vai falar. Elton, essa situação toda envolvendo o Cássio, tem a diretoria, e eu vou voltar com o Donan para ele complementar o assunto, que esse assunto é bom. Agora, o Cássio, na tua opinião, sai com a idolatria arranhada porque antecipou a rescisão, ou ele tem direito, serviços prestados?
Elton Serra vai soltar agora a bomba de Elton Serra. Bom, primeiro, eu acho que rede social pesa muito, sim. Porque o caso Pra ele Não. ou pra avaliação do clube? De uma forma geral. O caso do Cuca, a rede social influenciou muito da não permanência nele no Corinthians. Mas A gente não viu isso na arquibancada. Não é uma... Não, eu falo de uma maneira geral, que Sim. impacta no populismo da diretoria de qualquer clube de sim, futebol concordo. no Brasil. Eu só que- Eles vão na maré de muitas vezes do que está sendo escrito e não do que está sendo visto dentro do estádio, dentro da arquibancada. Eu acho que isso é um só ponto. acho que, assim, o que a gente vê, por exemplo, de xingamento, né, direcionado ao Cássio, não retrata Não, o torcedor Não, é minoria. do Corinthians, o sentimento do torcedor do Corinthians. mas dirigente olha para isso. Essa é a isso eu questão. concordo. É o cara que O caneta. Corinthians é intocável, cara. Segundo, eu acho Imagem que intocável. Fala, não há idolatria. Eu comparo muito esse caso do Cássio com o do Fábio, né? Porque o Fábio ele viveu isso no Cruzeiro durante muitos anos. Cruzeiro, hein? Caiu para a Série B e foi um cara que segurou o Rojão numa Série B, né? Que o Cássio não teve esse trabalho. E depois teve essa questão de mudança de SAF e o Fábio, mesmo querendo continuar, é claro que a saída foi uma outra história, mas houve um desgaste ali também. Né? Inclusive dos torcedores ir à porta do CT do Cruzeiro reclamar com o Ronaldo que o Fábio não era para ter E saído era do uma questão Cruzeiro. financeira também, né? E eu acho que Reduzir a foi o principal, porque Sim. o salário dele era... E eu acho que foi um erro do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro está tentando corrigir agora, né? De ter um goleiro mais confiável. Mas tudo que o Cássio fez com a camisa do Corinthians, e é um goleiro que ainda não está em fim de carreira, porque o próprio Fábio é um exemplo disso, né? Ele tem total direito de continuar a carreira dele. E eu acho que o Bubu tocou num ponto importante, que eu acho que é isso Obrigado, também. Elton. Preciso de apoio aqui, fazendo porque amizade. sempre o outro lado é Novas contra mim. amizades. Apresentador. Eu acho que faz muito sentido quando ele olha para a diretoria Não começa. do Corinthians discussão. e não vê respaldo. Ele não confia nessa diretoria. Isso aconteceu com o Rogério Ceni, quando o Rogério disse que não voltaria para o São Paulo com determinados diretores lá dentro. Leco. E ele só retornou quando o Leco saiu. Então acho que também há essa questão interna de... Gente, eu estou segurando o Rojão durante tantos anos, os meus apoiadores, os caras que seguravam junto comigo estão indo embora e há uma questão técnica, mas uma questão coletiva também, porque a bola ia o tempo inteiro dentro da área do Corinthians e o cara tinha que se virar o tempo inteiro. Pega os scouts aí de finalizações sofridas do Corinthians. Pô, uma hora o cara vai ter um problema. E eu acho que o Corinthians está Mas os criando resultados dois melhoraram, problemas. mas continua indo bastante ainda. Mas o Corinthians criou dois problemas agora. Primeiro, a saída do Cássio. E segundo, é uma futura saída do goleiro que hoje é titular. Porque No nível que ele tá certamente jogando, concordo. ele não vai continuar no Corinthians. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, então deixe seu like, se inscreve no canal caso você não se inscrito, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou e fui.